Tá rolando uma treta na internet que nos últimos dias o Arthur Duval começou a criticar os comunistas, porque os comunistas defendem uma revolução armada, defendem a violência e o caos, tudo em nome de uma ideologia. Pra quem não sabe, o Arthur Duval é aquele membro do MBL, que é ex-deputado estadual, que foi lá pra Ucrânia fazer turismo sexual. Aí o Arthur tá falando que revolução é uma ideia ridícula e que os próprios comunistas têm medo e têm vergonha de defender isso publicamente. Então vamos lá. Sim, a gente defende a transformação radical da sociedade, a construção de uma nova ordem social, mudando as estruturas que fundamentam uma sociedade. A gente defende a superação do capitalismo rumo a uma sociedade socialista. E a mudança de uma ordem social para outra, na história, geralmente acontece por meio de revoluções, mas isso não significa que a gente tem o desejo por uma revolução. Isso não significa que a gente tem fetiche por violência ou fetiche por revolução, mas é que na história das sociedades, a transformação de uma sociedade para outra, geralmente ela é acompanhada por um episódio revolucionário. Não são mudanças graduais ou reformas que transformam a sociedade. Geralmente essas mudanças radicais aconteceram por meio de revoluções. Então, por exemplo, a Revolução Francesa foi um momento em que a burguesia francesa derrubou a nobreza absolutista e conquistou o poder político, consolidando o capitalismo enquanto modo de produção e a democracia liberal enquanto regime político. E a burguesia buscava por reformas, tentava negociar com a nobreza. A burguesia pedia pela igualdade jurídica, pela igualdade de todos, por um sistema democrático onde as pessoas votem para escolher os seus governantes, mas a nobreza não aceitava negociar e não aceitava perder os seus privilégios, porque a nobreza não precisava trabalhar, vivia uma vida de luxo no Palácio de Versalhes, recebia imposto, recebia taxas e vários outros pagamentos que vinham dos camponeses. Então a nobreza, os aristocratas, eles viviam uma vida de luxo e eles não precisavam trabalhar e eles queriam continuar nessa condição, explorando a burguesia, explorando os camponeses e continuando sendo a classe dominante. E durante o curso do tempo, com a piora da situação, inevitavelmente aconteceram várias revoltas na Europa e na França. E então a burguesia avançou com várias revoluções extremamente violentas para acabar com a nobreza absolutista e construir uma nova ordem social. Foi por meio de uma intensidade cada vez mais forte da luta de classes que a burguesia avançou um processo de violência extrema, derrubou a monarquia absolutista, derrubou aquele antigo regime e construiu uma nova sociedade. Porque se dependesse da aristocracia europeia, até hoje a gente seria governado por reis, a gente teria uma classe de aristocratas, de nobres. Até hoje não existiria uma democracia, não existiria Constituição Federal e não existiria igualdade jurídica, liberdade e absolutamente nada disso. E se hoje em dia existem esses avanços e essas conquistas, isso não se deu por meio de reformas e por meio de negociação com a classe dominante. Essas conquistas e esses avanços, eles são frutos de processos revolucionários, em que a burguesia derruba a monarquia absolutista, destrói aquele antigo regime e constrói uma nova sociedade, baseado em novos valores e baseado numa nova estrutura econômica. Então vamos lá, que agora vai começar o vídeo. Até agora foi só uma preliminar e agora a gente vai entrar de fato no que a gente está falando quando fala de revolução e sobre a transformação de uma sociedade antiga para uma sociedade nova. Lá no começo do capitalismo, no século 17, século 18, não existia democracia, as pessoas não tinham direito à liberdade de expressão, liberdade de locomoção, não tinha direito à vida, liberdade, propriedade, porque a Europa vivia a época das monarquias absolutistas. O Estado absolutista, ele era caracterizado por um monarca absolutista que detinha todos os poderes. Por exemplo, o monarca podia confiscar os bens da população, dizendo que os bens eram de interesse do Estado. Ele podia ordenar a execução das pessoas, arrancar a cabeça das pessoas, sem prova, sem julgamento. Então o monarca, ele concentrava os poderes absolutos e a população não tinha esses direitos que a gente conhece hoje em dia, como o direito à liberdade, o direito de ir e vir, o direito à vida, o direito à propriedade. Inclusive existe aquela frase muito famosa do Luís XIV, onde ele fala: o Estado sou eu. E além dessa monarquia absolutista, a nobreza era a classe dominante. E nobre era aquela pessoa que tinha um título de nobreza. Então era um conde, um visconde, um duque, um arquiduque, um marquês. São aqueles títulos que separam uma pessoa comum
de uma pessoa que é um aristocrata, uma pessoa que é um nobre. E a nobreza era uma classe privilegiada, porque primeiro de tudo vivia no Palácio de Versalhes, que era um palácio completamente luxuoso, que o teto era feito de ouro. E além disso, a nobreza ela era isenta de impostos, ela não precisava pagar imposto para o rei, não precisava pagar imposto para a coroa. E além disso, ela recebia vários impostos e várias taxas que eram pagos pelos camponeses. Então, além de não pagar imposto, eles ainda recebiam impostos que eram pagos pelos camponeses. Então, tu percebe que era uma classe intocável, era uma classe de pessoas que nascia nobre, não precisava trabalhar, vivia do trabalho dos outros, vivia num palácio, então tinha uma vida completamente luxuosa. Só que a nobreza, ela era constituída em mais ou menos 3% da população francesa. Eram mais ou menos 400 mil pessoas de uma sociedade de mais ou menos 20 milhões de pessoas na França. Aí o restante da população, quem não era nobre, geralmente era um camponês, um servo que vivia no campo, ou um burguês. O burguês é aquela pessoa que vivia não da plantação, da agricultura, mas vivia do comércio de mercadorias, da compra e venda de mercadorias. E a burguesia é uma classe que acabou enriquecendo por meio da compra e venda de mercadorias, só que mesmo tendo muita fortuna e muita riqueza, eles ainda assim não tinham direito a ser uma nobreza, eles não tinham direito a ter um título de nobreza. Então a pessoa podia ser muito rica, ela podia ser um burguês muito rico, com muita fortuna, mas ela não era um conde, não era um visconde, um arquiduque, então ela continuava tendo que pagar bastante imposto para a coroa, pagar imposto para os nobres e tendo várias obrigações que a classe nobre não tinha. E no meio desse cenário todo que explode a Revolução Francesa, que acaba com essa sociedade que hoje a gente conhece como o Antigo Regime e dá início a uma nova sociedade, uma sociedade com uma democracia liberal e que consolidou um novo sistema econômico, que é o capitalismo. Então, conforme eu já falei antes, a burguesia, embora já tivesse muito rica, ela queria ampliar ainda mais a sua riqueza, só que ela ainda assim era oprimida e explorada pela classe nobre. Então, os burgueses já tinham muita grana, já tinham muito capital, muita riqueza, só que ainda assim eram oprimidos, explorados pelo monarca, era explorado pelos condes, pelos viscondes. Então a burguesia, para ampliar a própria riqueza, para ampliar a própria fortuna, eles precisavam derrubar esse regime absolutista e expulsar a nobreza do poder. Aí dentro desse estado de coisas começou a se proliferar a filosofia do liberalismo, que é uma filosofia que dá ênfase a liberdades individuais. É uma filosofia que vai dizer que o Estado não pode confiscar os bens porque tem que respeitar a propriedade privada, o Estado tem que respeitar o direito à vida, o direito à liberdade e, sobretudo, o direito à propriedade. Ou seja, é uma filosofia que se proliferou muito entre os burgueses porque é uma filosofia que protegia a riqueza e a fortuna dessa classe burguesa. Mas, além disso, o liberalismo defendia que os governantes do Estado, eles tinham que serem escolhidos pela população. Então tinha que ter uma democracia, tinha que ter o direito ao voto, tinha que ter um devido processo legal, ninguém podia ser preso sem provas, sem um julgamento. O liberalismo defendia que todos deveriam ser iguais perante a lei. Não tinha que ter essa coisa em que um nobre ele tem mais direitos e uma pessoa comum tem menos direitos. Não, absolutamente todo mundo tem que ter todos os direitos iguais. Então, em 1789, a burguesia francesa avança uma revolução extremamente violenta, que expulsa a monarquia absolutista, expulsa os nobres do poder e constrói uma nova sociedade. E a revolução só aconteceu porque a nobreza se recusava a ceder o poder, se recusava a conceder uma igualdade jurídica, de que todo mundo seria igual perante a lei, de que o monarca seria escolhido por meio do voto da população. Então, por exemplo, os nobres, que são os conde, visconde, os marquês, arquiduque, eles teriam que trabalhar se as ideias do liberalismo clássico avançassem na prática. E é só por isso que aconteceu uma revolução, um processo de violência extrema, a tomada do poder, a conquista do poder, a expulsão das pessoas, arrancar a cabeça das pessoas, o derramamento de sangue. Todos esses elementos de um processo revolucionário acontecem porque a classe dominante não aceita ceder, não aceita perder o poder, não aceita perder os seus privilégios e vai lutar até o final para se manter no poder. Então estourou a Revolução Francesa, a burguesia conquistou o poder, a classe nobre tentou reconquistar, tentou fazer uma contra-revolução, mas já não tinha mais o que fazer.
A partir dali, as novas sociedades seriam baseadas em valores de igualdade e liberdade. E além disso, nunca mais haveria um Estado absolutista, porque todos os Estados seriam divididos em 3 poderes, um executivo, legislativo e judiciário. E os governantes seriam escolhidos pelo povo. Só que qual é a treta? Quando a burguesia ela conquista o poder e derruba o regime absolutista, derruba a classe nobre, ela se torna a nova classe dominante. E aquela divisão de poderes entre executivo, legislativo e judiciário foi uma forma de limitar o poder do Estado absolutista, mas foi sobretudo uma forma de proteger a propriedade privada dos burgueses. Então as revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a independência dos Estados Unidos, são revoluções em que a burguesia derruba a nobreza absolutista e constrói um novo tipo de Estado, um Estado que vai defender não mais a aristocracia, mas que vai defender a própria burguesia. É a construção de um Estado para defender os seus próprios interesses. Inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ficou conhecida como o Manifesto da Revolução Francesa, ela é uma declaração não do homem num geral, mas do homem burguês. Então, o Estado que foi construído depois da Revolução Francesa, ele não é um Estado que foi construído para defender os interesses da maioria da população. O Estado não é a expressão da vontade do povo. O Estado, ele é um instrumento de dominação de classe, e se antes ele era dominado pela aristocracia, agora ele é dominado pela burguesia. Quando a burguesia se torna a nova classe dominante, existe uma reconfiguração da luta de classes. Se antes a classe dominante era a nobreza absolutista e a classe dominada era a burguesia e os camponeses, agora a classe dominante é a burguesia e a classe dominada são os trabalhadores. Então vocês percebem que a burguesia, do ponto de vista histórico, é uma classe revolucionária, porque avançou revoluções extremamente violentas que derrubou uma classe do poder e conquistou o poder político, construindo uma nova ordem social. Porque se não fossem as revoluções, hoje em dia a gente ainda viveria um regime que existem reis, que existiriam monarcas, que existiria uma classe de aristocratas. Se hoje a gente tem direito ao voto, se a gente tem o direito ao habeas corpus, a liberdade de expressão, o direito a escolher os nossos governantes, é porque no passado existiu uma revolução que transformou radicalmente as estruturas da sociedade. E essa transformação não foi de forma gradual, não foi por meio de reformas, não foi por meio de uma negociação entre a classe dominada e a classe dominante, mas ela foi por meio de uma revolução extremamente violenta. Então hoje a classe que exerce o domínio sobre o Estado é a classe burguesa. Então a burguesia é essa nova classe dominante, que é a proprietária das terras, das indústrias, das fábricas, dos bancos. São as elites empresariais que comandam a economia e governam o país. Então no Brasil, por exemplo, a gente diz que o Estado ele é a expressão da vontade da maioria e que a gente vive numa democracia. Só que a Câmara dos Deputados, por exemplo, dos 500 deputados, mais de 300 são da bancada ruralista, que vai defender os interesses não do povo trabalhador, mas do agronegócio. Então agora preste atenção aqui. Na Revolução Francesa existia muita concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Lá a nobreza constituía 3% da população, mas eles tinham 40% das terras. E aqui no Brasil não é muito diferente, porque aqui 1% da população tem mais de 46% das terras. Tu percebe que é uma concentração de terra brutal, ainda maior do que a concentração que existia na época da Revolução Francesa. Inclusive, quando a gente fala da Globo, a família Marinho, que são os proprietários da Globo, eles são proprietários do maior conglomerado de mídia do Brasil, a maior emissora do Brasil, mas eles também são proprietários de terra, eles são barões do agronegócio. Então é uma dominação política, porque o agronegócio domina o Congresso Nacional, é uma dominação econômica, porque eles possuem as maiores quantias de terra, e é uma dominação ideológica, porque eles também financiam as emissoras, eles estão por trás das emissoras, que vão veicular que o agro é tech, que o agro é pop, que o agro é tudo. Mesmo o agronegócio produzindo só soja e milho para exportar enquanto o povo passa fome, porque o agronegócio não opera uma lógica de produzir voltado ao mercado interno para alimentar o povo. O agronegócio pensa em lucrar em dólar e por isso só produz as mercadorias mais rentáveis no mercado internacional. Então o agronegócio ele é divorciado do povo brasileiro, ele não trabalha em prol do povo brasileiro, ele trabalha em prol de lucro privado para enriquecer os barões do agronegócio. E da mesma forma que a nobreza absolutista não pagava imposto, a burguesia no capitalismo
capitalismo também não paga imposto. Então vamos pegar um exemplo das grandes empresas do agronegócio brasileiro. A Suzano é uma empresa do setor de celulose, que é a matéria-prima para fazer o papel. A Suzano exporta toneladas de celulose e não paga R$1 de imposto, porque as matérias-primas são isentas de imposto de exportação no Brasil. Os acionistas da Suzano, que lucram milhões de reais todos os anos, também não pagam imposto, porque no Brasil não existe imposto sobre dividendos. E além disso, o imposto territorial rural, que é tipo o IPTU, só que do campo, é um dos menores do mundo inteiro. E como se não bastasse isso, o Brasil tem um dos menores impostos de renda do mundo. Aí do outro lado da balança, o Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, que é a pessoa que vai comprar um tênis, que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma geladeira, que vai comprar um telefone. Então o trabalhador que recebe um salário mínimo está pagando uma carga tributária imensa que os barões do agronegócio não pagam, porque o Estado brasileiro ele é dominado para proteger os interesses do agronegócio e abandona o povo trabalhador que precisa pagar as contas no final do mês. E como a burguesia é a nova classe dominante, qualquer tentativa de transformar a sociedade, de melhorar a vida do povo trabalhador, de taxar as grandes fortunas, de aumentar o imposto sobre as heranças, o imposto sobre as terras do campo, de aumentar o imposto sobre dividendos, imposto de exportação, tudo isso que poderia arrancar dinheiro da classe dominante e distribuir riqueza para a classe dominada, de garantir universidade pública, de garantir saúde pública gratuita e de qualidade, de garantir uma educação de qualidade, qualquer reforma que a gente pense em melhorar o Brasil, como acabar com a escala 6x1, vai inevitavelmente gerar reação das elites empresariais. A burguesia não aceita negociar, a burguesia não quer que tu tenha 2 dias de descanso por semana, e ela vai fazer o possível para se manter no poder e para preservar os seus privilégios. Vou dar só um exemplo básico aqui que eu sempre gosto de trazer. Na década de 60 no Brasil, os trabalhadores fizeram uma greve de 700 mil pessoas em São Paulo, que culminou no direito ao 13º salário. E a classe trabalhadora do Brasil conseguiu eleger um presidente que era trabalhista, que era favorável aos trabalhadores. Esse presidente era o João Goulart, que tinha duplicado o salário mínimo em 1962 e agora estava tentando fazer uma reforma agrária. Ou seja, agora ele estava tentando fazer uma distribuição de terras das elites para os camponeses pobres. Ele iria pegar algumas terras improdutivas da elite, umas terras abandonadas, ia indenizar o proprietário e distribuir essas terras para os camponeses pobres. Só que as elites do Brasil não gostam de negociar e não aceitam perder os seus privilégios. E então eles avançaram uma ditadura militar que durou mais de 20 anos, expulsaram o João Goulart do poder para não ter que fazer reforma agrária. Então tu percebe que a classe dominante não aceita negociar, não aceita perder o seu privilégio, e ela vai lutar até a última gota de sangue para não perder a sua riqueza, para não perder os seus privilégios. Então, resumo da ópera: quando a gente fala de revolução, não é porque a gente tem fetiche em episódio revolucionário, em violência extrema, em derramamento de sangue. Muito pelo contrário, eu sou da paz, eu quero que todos os trabalhadores tenham um salário melhor, tenham mais um dia de descanso, que tenham saúde pública de qualidade, que tenha universidade gratuita, que tenha uma educação para os filhos de qualidade. Só que para a gente universalizar esses direitos, para melhorar a vida do povo, inevitavelmente a gente vai contra os interesses da burguesia. E a burguesia não aceita negociar, não aceita ceder um pouquinho que seja de sua riqueza. E eu tenho certeza absoluta que se em algum momento a gente for tentar fazer uma reforma agrária, uma reforma bancária, uma reforma tributária, as elites vão reagir e talvez venha mais uma ditadura no Brasil e a gente fique mais 20 anos sob um período ditatorial que não vai ter direito a ir e vir, não vai ter direito à liberdade de expressão. Tudo isso porque a classe dominante não quer ceder e não quer melhorar a vida do povo brasileiro. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê que a transformação de uma sociedade para outra, de um regime para outro, ela é marcada por uma ruptura, é marcada por uma transformação revolucionária e não só por uma mudança gradual, por meio de negociações, justamente porque as classes dominantes, sejam elas quais forem, seja na Roma Antiga, na Idade Média ou hoje em dia, a classe dominante nunca aceita negociar e perder os seus privilégios. E ela só vai sair do poder na medida que a gente avançar uma revolução, expulsar ela do poder à força e construir uma nova sociedade. Eu entendo que o liberalismo ele trouxe inúmeras conquistas civilizatórias, como foi o direito à propriedade, o direito a ir e vir, o direito ao devido processo legal, o direito a ter um inquérito onde tu pode saber quais são as provas, por que tu está sendo investigado. Só que a história não para por aí. O liberalismo e o capitalismo não são o fim da história. Porque no universo que a gente vive, absolutamente nada é eterno, é permanente. Absolutamente tudo está suscetível a se transformar.
a nascer e morrer, a chegar ao fim, tudo é transitório, tudo é efêmero. E o capitalismo, o liberalismo não são eternos, não são uma exceção na história. E eu acredito que o socialismo é um avanço em relação ao liberalismo, da mesma forma que a teoria da relatividade do Einstein é um avanço em relação à teoria da física clássica do Newton. Eu acho que o liberalismo trouxe inúmeras conquistas para a nossa civilização, mas ele não é o fim da história, ele ainda vai ser superado por novas conquistas sociais. É óbvio que é muito melhor ter um regime liberal do que um regime absolutista, da mesma forma que é muito melhor ter um regime socialista do que um regime liberal. Mas isso é tema para outro vídeo, em algum outro vídeo eu falo sobre liberalismo, sobre socialismo, sobre capitalismo. Eu espero que eu tenha deixado bem clara a mensagem que eu quis passar nesse vídeo, e se tu curtiu, já deixa o like, já curte, comenta, compartilha no Instagram, no Facebook, no MSN, no Twitter, compartilha no Orkut, compartilha em todas as redes sociais, me segue, e o bagulho é louco, mano. Não se esquece de te inscrever no canal, porque o bagulho é louco.